Olá, continuando então sobre Jane Eyre, vamos falar agora do romance, né? Na verdade, antes de falar do romance, só um ponto que ficou de fora, né? Eu mencionei por alto, mas não adicionei detalhes. Elas são, as autoras, as irmãs Brontë, são de Yorkshire, essa região norte da Inglaterra, né? E as características específicas dessa região, né, as charnecas, que elas sempre falam, the moors, né, essas elevações pelas quais passa um vento que uiva, né, que faz um som curioso. Eu estive lá, eu ouvi isso, realmente e é um lugar muito frio também. É um lugar muito frio que eu não sei qual é a estação do ano que fica coberto de heath, que é isso, em tradução, a tradução para o português é urzes, essas plantinhas silvestres, essas florzinhas silvestres de uma cor roxa, né, violeta, mas que são plantas de um clima que se adaptam a um clima mais frio, um clima, né, como que fica o que aparenta ser a obra delas, né? Selvagem, de uma zona meio inóspita, de uma zona fria, né? Em que as pessoas são moldadas para suportar esse frio, esse isolamento, né? A gente vê nas obras dela essas distâncias, né? Entre as casas e tal. Então, tudo isso Yorkshire, na realidade, essa região acabou sendo imortalizada pela obra das irmãs Brontë, principalmente por Wuthering Heights, que é o Morro dos Ventos Uivantes, o único romance da Emily Brontë, né, em que está presente, em que né, a natureza é inextricável dos dramas pessoais das famílias envolvidas, essa natureza que representa muitas vezes, né, como é um traço típico do romantismo, que é a natureza ela se presta, né, a expressar os humores e as paixões intensas dos personagens, e a gente vê um pouco disso em Jane Eyre. Não diria pouco, não, diria bastante. É porque comparando com o Morro dos Ventos Uivantes é menos, né? Mas a gente vai ver essa natureza sempre também falando sobre a vida interna desses personagens, né? Com bastante intensidade. E é uma natureza que não é sempre boa, né? Sempre bonita. Não é um romantismo no sentido que eu diria, inclusive, muito errado, muito errôneo, uma interpretação muito equivocada do romantismo. Não é uma natureza só benigna. É uma natureza que muitas vezes ela é, inclusive, no romance de Jane Eyre, ela é, inclusive, premonitória, né? Como aquela cena. Em vários momentos, a gente vai ver alguns até nessa parte, nos 12 capítulos que eu vou comentar, 13 capítulos, mas tem a principal cena que eu lembro, assim, e que é quando o Rochester pede a Jane em casamento e o raio corta parte a árvore em duas. Então, mas a gente nem pode dizer que nesse momento a natureza está sendo assustadora ou ruim, ela está sendo premonitória, ela está sendo benigna em mostrar que a coisa não é tão simples assim, né? Que existe uma força ali na história muito presente, muito pulsante, que está prestes a separar a separá-los, que eles não podem ficar juntos, né? Então ela parte em dois a árvore. Bom, era isso que eu queria dizer. Então, o romantismo nas Irmãs Brontë está muito ligado a como que essa natureza expressa, né, a subjetividade dos personagens, e uma natureza que é marcada pela topografia que elas conhecem por Yorkshire, né, específica. E, portanto, a gente sempre vai ter neve, frio também, se apresentando como um problema ou uma beleza, né? Enfim, todas as várias interpretações de neve nas culturas europeias. Ok, mas voltando não, agora finalmente entrando no getting to the point, né? Chegando ao ponto do romance. Então, Jane Eyre é um romance vitoriano, né? Como eu falei, do período da Rainha Vitória, e ele lida com várias questões
que eram caras à moralidade vitoriana e já estavam se tornando os autores, principalmente Dickens e Gaskell, né, e Thackeray, já estavam ali por meio da sua ironia, da sua crítica social, addressing these issues, né, estavam falando diretamente a respeito desses assuntos, né, da pobreza, da miséria, da educação precária das crianças, né, todos eles, de uma forma ou de outra, falaram de perspectivas, formas de se enxergar a infância, né, com as quais eles não concordavam. Eles todos tinham aquela visão, na verdade, bastante iluminista também, né, russoniana, eu diria, de que a infância ao construir a infância, você está construindo a cidadania, né? Então, você precisa criar bem as crianças para garantir um futuro melhor, porque elas é que vão ser responsáveis pela construção da sociedade futura. Então a gente vai ter muito disso, e principalmente porque essas autoras foram professoras, todas elas, né? Elas estudaram, né, em Bruxelas e deram aula em Bruxelas também, a Charlotte de inglês e a Emily de música. Então elas sempre trabalharam como educadoras. O pai delas também, né? Então é uma tradição ali familiar. Então a gente vai ver, e tem a questão, como eu já contei, né, das irmãs que morrem pelas condições precaríssimas de vida na escola que elas estudavam, que é o que vai dar origem a Lowood, né? Então a gente vai ver isso, né? E quando a gente fala de educação, principalmente no século XIX, é um período em que é conhecido por repressão sexual, uma forte repressão sexual, embora eu não goste de colocar nesses termos, eu prefiro a interpretação de Foucault em História da Sexualidade, que diz que a gente não pode falar de repressão sexual porque isso pressupõe uma sexualidade a priorística, né? Então, isso pressupõe que aqui está o sexo e a gente reprime. Não, o sexo e a sexualidade são aquilo que está sendo expresso, que está existindo, está se manifestando na cultura, né? E ele diz ainda também que nunca se falou tanto de sexo quanto no século XIX, só que sem falar, falava-se de todo e se construiu, inclusive, falava-se periferizando, né, assim, tangenciando o assunto. E se construíram políticas sexuais severíssimas, né? Aí sim a gente pode dizer, essas instituições do poder disciplinar que Foucault escreve a respeito, né? E uma delas a escola, que vão determinar o que é certo e o que é errado em termos de sexualidade. Então, quando a gente fala de educação de crianças, né, a gente não pode não começar do básico, que as educações das crianças são diferentes de acordo com classe e gênero, pelo menos, né? Aqui a gente vai focar mais... Não, a gente vai focar nos dois, porque a Jane Eyre, ela não é só uma menina, né? Ela não é só uma mulher, ela vai ser socializada no gênero feminino, como ela também é uma menina pobre, despossuída, ela é órfã, né? A gente já entra na história, a gente entra em Gateshead Hall, que não é a casa de Jane Eyre, é a casa da tia de Jane Eyre, que nem é tia de sangue, porque o tio é que era o falecido Mr. Reed. A Mrs. Reed a Jane é uma agregada que nem tem, ela não participa dessa vida familiar, não é ligada pelo sangue, pela consanguinidade com a que deveria ser a benefactress dela, né, a adulta responsável por ela, né? Então ela é pobre, ela é órfã, ela não tem nenhuma forma de se defender, nenhuma claim to any power, né? Não tem nada de que ela possa se valer para se fazer escutar, né? Então a gente começa o romance a partir disso. Então toda a crítica que a Charlotte vai fazer em Jane Eyre, no The Professor e tal, da educação da personagem, né? Da educação, perdão, das crianças, envolve a questão da feminilidade, porque as mulheres pobres, né, não só vão ter uma educação deficiente, em que vai faltar comida, em que elas vão ser maltratadas, né, ou tratadas com que hoje a gente veria com uma como dizer, uma crueldade até, né, uma crueldade, mas além de tudo, elas ainda são mulheres, então elas são educadas por um tipo de comportamento que se é esperado das mulheres, né? De abnegação, sacrifício, humildade,
Mas às vezes, né, a maneira como ele fala mortificação do corpo, o Brocklehurst coloca tudo isso da maneira mais machista possível, imaginável, de uma misoginia declarada, né? Só não usa a palavra, mas fica óbvio, ele quer cortar os cabelos das meninas, porque os cabelos cacheiam, né? Então, o que é isso, esses cabelos que cacheiam? Quais os problemas dos cachos? Qual é o problema dos cabelos, que é uma marca da feminilidade construída, né, culturalmente, mas né, o cabelo que é o desejo, que cresce livremente, naturalmente, enfim. Então, além de um monte de coisa, além de uma educação que as educa para a pobreza, para a abnegação, para não desejarem nada além do que elas podem ter, elas ainda são educadas numa repressão de todos os signos de sexualidade que elas nem ainda têm consciência, né? Então, vendo essa maneira violenta como quaisquer possíveis signos de sexualidade são de desejo, que na realidade tudo está no olhar dos homens, essas crianças não sabem nada, né? Então são só crianças e aquilo é só um cabelo crescendo na cabeça. Mas enfim, tudo isso, que é pelo que a Jane passa em Lowood, talvez dê ótimas pistas para a gente entender o comportamento da Charlotte quando ela vai conhecer os autores nos círculos literários, né? Ela é uma moça que aprendeu a ser a reprimir absolutamente tudo, né? E é claro que ao longo do século XIX, do século XX, as interpretações do romances não conseguem não passar, né, pela leitura psicanalítica e falar da questão da repressão, do recalque, né, como tudo é reprimido. Eu, inclusive, vou usar eu vou fazer um comentário, né, sobre os capítulos, e esse comentário, evidentemente, baseado em leituras, em teoria, né? E assim, o princípio teórico que eu vou usar principalmente está presente nesse livro, que é um dos livros de crítica literária feminista mais famoso, né? Ele trata de várias obras diferentes, autoras diferentes, períodos diferentes, mas o título faz uma referência direta a Jane Eyre, né? The Mad Woman in the Attic, né? A mulher louca do sótão, do sótão, que é a Bertha, né? A gente sabe. Da Sandra Gilbert e da Susan Gilbert, de 1970, se eu não me engano, esse livro. Ele já é considerado, assim, por muitas teorias feministas, um pouco ultrapassado, um pouco exagerado, mas eu particularmente continuo vendo muito, continuo usando esses textos como referência, e eu vou trazer vários elementos dele, não necessariamente vou comentar, porque a análise que eu vou fazer aqui, ela é principalmente feminista, uma análise feminista de Jane Eyre, né? Então, e como vocês viram no livro, né, eu comentei do livro, é uma crítica psicanalítica. Então vai falar, elas usam todos os conceitos básicos de Freud, né, os mais populares, o id, ego, superego, repressão, recalque, e é por aí que eu vou caminhar também, né? Então, só para ficar bastante claro, a maneira como elas entendem a personagem Bertha, né? Bertha Mason no Jane Eyre, é como o inconsciente reprimido mesmo da Jane, né? A maneira como ela se expressa para Jane, a maneira como a gente vai conhecendo essa personagem aos poucos, né? Primeiro como a gente acha que é um fantasma, uma aparição e tal, e não deixa de ser também, né? Uma presença fantasmagórica, né? Vai ser interpretada por elas, pela Gilbert, como uma expressão desse inconsciente da Jane, né? Que vai ajudá-la, né? Vai mostrar para ela os perigos, vai estar ali se apresentando, vai sempre dar criar uma atmosfera lúgubre, né? Nessa casa, em Thornfield Hall, que a Jane vai frequentar, né? Depois a gente vai começar por outros espaços, mas que é o principal, a Thornfield Hall, o lugar principal em que ela vai fazer as aprendizagens dela, né? De jovem mulher coming of age, né? E
E a Bertha vai estar sempre ali, mostrando pra ela que nada são só flores, né? Não tem como. Embora ela seja uma personagem que desde o início já demonstra essa percepção, esse entendimento. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Mas é só pra vocês terem ideia, porque vai ter momentos que a gente já vai, né? Os 13 capítulos já vão apresentar a Bertha. E mesmo antes de apresentarem a Bertha, a gente já vai ter outros indicativos, outros momentos. Vamos lá. Bom, mas voltando ao romance. O romance vai apresentar traços de romantismo, né? Como eu falei já, na relação com a natureza e com o gótico. É um romance com uma forte presença do gótico, né? Então, o gótico, esse estilo, né? Que vai ser organizado enquanto estilo, estruturado principalmente a partir do século XVIII, no romantismo, que vai sempre apresentar essas figuras dos castelos medievais e perigos, esqueletos e fantasmas e monstros e vampiros e, né, figuras fantásticas. Então o gótico ele tem muito do fantástico, mas sempre para o terror, voltado para o terror, para o medo, né, para o estranho do Freud, né, e esse gótico vai ser interpretado over and over, né, pela psicanálise também ao longo do século XX, como todas as formas artísticas com as quais os autores buscaram expressar o inconsciente, os medos, os desejos, as perversidades, tudo aquilo que a gente não manifesta, não pode manifestar de maneira clara e declarada. Assim, que o nosso superego, né, que é a instância do eu, da repressão, que reprime e tenta proteger o ego, né, de determinados conhecimentos, como que ele reprimiu, né, esses desejos e esses medos, tudo que conteúdos irracionais, instintivos, né, o id, na verdade, as 3 divisões do self, do eu, do sujeito, da psique, pelo Freud, são o id, o ego e o superego. O ego é o que nós somos, que é aquele que está exprimido boa parte das vezes entre o superego e o id. Então, o gótico, ele foi uma forma que, para a teoria psicanalista, ajudou muito os autores a expressarem todo esse conteúdo ininteligível, mais presente, forte e determinante na psique humana, né, na literatura. E aqui ele é mais ou menos o mesmo papel que a gente vê o gótico cumprir. Bom, a gente sabe também que Jane Eyre é um Bildungsroman, né? Esse termo alemão que significa um romance de coming of age, de formação, um romance de formação do personagem, né? Então a personagem está se formando aqui. Ela está se formando moralmente, psicologicamente, principalmente, né? Então é uma personagem cuja primeira cena, no primeiro capítulo, ela descobre ou ela deixa dar vazão, né, a uma raiva que ela já vem sendo massacrada, né, desde o que a gente não vê de antes do romance, né, enquanto criança. E esse é o momento em que ela explode, coloca para fora a sua raiva, né, esse afeto bastante problemático, antissocial, né. A luta da Jane é muito nessa primeira fase, né? É muito para afastar esses impulsos antissociais que a Bertha vai representar em toda a sua potência, né? Por isso não é à toa que a Gruber e a Gilbert interpretam como a Bertha como esse outro lado da Jane, o lado que a Jane está reprimindo ao longo do romance. Mas essa primeira parte do romance ela vai extravasar, aí depois de extravasada ela vai olhar aquilo, ela vai own it, se apropriar dessa raiva para começar a trabalhar a raiva. Então é um processo psicanalítico fantástico, né? Ela sai da negação, não sei se é negação, porque ela é muito pequena ainda, mas ela está começando a descobrir, né, que é possível sentir essas coisas, né, e ao mesmo tempo o que ela vai fazer narrativamente, que é transformar essa resistência individual, como no texto que a gente leu da Nancy Armstrong, Paradoxo do Individualismo, ela vai tentar transformar essa resistência individual em autoridade moral. Então ela não desde que ela reconhece a sua raiva, ela já sabe que não é, que apesar de ser raiva, que apesar de ser revolta, que apesar de ser, como é o nome? Quando você não aceita indignação e tal,
a resistência mesmo aos males, que são as crueldades que são feitas com ela, resistência individual, né? Essa resistência é vista como algo que ela entende como autoproteção, né? Desde o início. Então, em momento algum, ela vai questionar a moralidade da raiva dela, né? A única coisa que ela sente que persiste criando tristeza nela e tudo é o fato dela não ter amor, dela não ter alguém que a ame, mas a partir do momento que ela se abre para sentir a revolta do que ela vive, da situação que ela vive, ela não desqualifica mais esse sentimento, né? Ela só vai tentar transformá-lo em outras coisas. E assim é o processo de crescimento dessa personagem, porque, como eu estava dizendo, é um romance de formação. Então, nas minhas leituras já sobre o romance específico, tem uma que eu não me lembro agora qual é a autora, depois eu posso colocar para vocês, né, passar para vocês o texto, que vai falar dessa estrutura do romance ser semelhante, de como que essa estrutura do romance é semelhante ao Pilgrim's Progress, do John Bunyan, que é uma grande obra, né, puritana, de moralismo religioso, né, também um romance de formação, um romance não, uma obra de formação, não é um romance, em que o personagem vai passando por vários lugares e aprendendo em cada um dos lugares alguma coisa, alguma virtude nova, ou aperfeiçoando, mas aí a moralidade religiosa para ele se purificar, enfim, crescer espiritualmente. E o Thackeray, né, o autor que escreveu o Feira das Vaidades, o Feira das Vaidades é um dos lugares pelos quais ele passa, o personagem. E a Jane Eyre também, ela vai passar por várias fases que são circunscritas em espaços. Então, o primeiro espaço que a gente tem é Gateshead Hall, né, onde ela nasceu. Ela vive essa primeira infância, depois a gente vai para Lowood. De Lowood a gente vai para Thornfield Hall. De Thornfield Hall é Marsh End, né, que é onde ela conhece os primos, enfim, vive com os primos, e que ela não sabe que são primos. E eu esqueci agora o nome do último lugar, que é onde ela vai viver com o Rochester. Então, cada um desses lugares representa uma fase da vida da Jane e vai representar um conjunto de coisas que ela vai descobrir sobre si mesma, aperfeiçoar, para ela poder passar para a próxima e assim sucessivamente, entendemos, né? Jane Eyre é contado todo na primeira pessoa, então é muito importante a gente entender, assim, e a gente prestar atenção na construção dessa personagem. A gente não consegue fazer outra coisa, na verdade, né? Esse romance é todo ele. A Jane Eyre, a personagem, é uma força centrípeta, que vai concentrar tudo para si mesma. Então, tudo que a gente tem são visões dela, percepções dela, de acordo com as coisas que ela sente, de como ela reage, as reações dela em relação às situações e aos personagens, certo? Então, tem alguns pontos muito importantes sobre a Jane que a gente vai ver repetido e desenvolvido, aperfeiçoado ao longo do romance. Como eu disse, né, esse romance, na sua qualidade de romance vitoriano, que vai tratar das questões que estão preocupando os vitorianos na época, né, ele vai se concentrar muito na questão da educação das crianças, especialmente das mulheres pobres, das meninas pobres, né. Então, o que eu estava dizendo, meu Deus? Vai se concentrar na educação das meninas pobres. A Jane, que evidentemente é essa pessoa, né? Pobre, e vamos lá, mais um pouco, né? Uma menina que não é brilhante, que não é super extrovertida, eloquente, etc, né? Sim, lembrei o que eu ia dizer. Uma vez que esse romance trata sobre a educação de meninas pobres, a todo momento a gente vai ter, sob o ponto de vista de gênero, personagens femininas, né, e masculinas, né, muito, muito, muito bem delineado essa distinção entre gêneros, né, mas vamos falar das mulheres. As mulheres servindo como modelos ou antimodelos. Então, a Jane sempre vai se deparar com essas personalidades femininas para aprender alguma coisa e se posicionar. Não, isso aqui não. Isso aqui pode ser bom, pode ser mal, mas não sou eu. Isso aqui é bom e eu posso absorver alguma coisa disso daqui. Então, a gente vai ter, por exemplo,
as irmãs Reed, que, blá, não, são superficiais, são frívolas, vaidosas, elas sim mentirosas, lindas, mas, né, sem conteúdos ou com conteúdos que a Jane nem considera emulate, né, imitar, repetir. E o que é mais importante nessas duas, na verdade, é que os Reed são personagens, são uma família muito bonita, todo mundo é muito bonito, a beleza é um ponto fundamental nesse romance, evidentemente, porque esse romance está falando da educação de meninas, as meninas têm que ser belas, né? Não é nem algo que se aprende com a educação, você aprende no máximo os modos e tal, mas a beleza é uma pré-condição de existência da mulher, sem a qual já está negado maior parte do que é possível para uma mulher nessa sociedade que a Jane está descrevendo, né? Então, ela se sente já um ET nessa família, porque ela, desde o início, se diz, ela é plain, né? É plain, essa palavra em inglês que não é feia, mas é quase. É aquela personagem simplória, que não tem nada que... né? Nada de horrendo também, tem um momento que ela descreve isso, tem nada de horrendo, nada de fora do lugar totalmente, mas há uma desarmonia, né, dos traços em relação ao que é considerado o padrão de beleza da época, o padrão de beleza clássico. Então, ela já se sente esse peixe fora d'água porque ela não é bela. E em Gateshead Hall isso é dito o tempo todo. Ah, se ela fosse bonita, a gente podia perdoá-la. Ah, se ela fosse bonita, a gente consideraria. Ah, se ela fosse mais bonita, tem outras características que as personagens sempre falam também. Mas a beleza a gente vê que é óbvia, né? Que é a que faz ela se distinguir dessa família, dessa primeira família, né? E aí tem o modelo da Mrs. Reed, pelo qual ela tem uma total aversão, né? Pela maneira como a Mrs. Reed trata ela. Então, não é modelo. Então, ela sai de Gateshead Hall sem nenhuma ideia. Talvez a Bessie, né? Que é uma personagem que ela vai se aproximando nesse início do romance. Que tem problemas, né? Assim, é uma personagem que tem um temper, né? Às vezes ela tá braba e briga com a Jane, mas às vezes ela é muito doce também. É uma personagem que ela fala, né? Muito bonita, uma menina muito bonita, mas uma trabalhadora, ela é da classe trabalhadora. E por isso a Jane não pode formar com ela um vínculo de classe. A gente tem que colocar a Jane Eyre onde ele está, né? Ele é um romance da Gentry, né? Da mesma classe social da Jane Austen, tá? Só que ela vai tratar de uma menina que é da Gentry, por nascimento, tem direito de nascimento, tem o que os ingleses chamam de breeding, né? Mas ela foi colocada numa condição um pouco inferior, mas que ainda assim não chega à condição da classe trabalhadora, com a qual ela só se relaciona tangencialmente, né? Então a Bessie, sendo dessa classe, já não poderia ter um vínculo de amizade. A Jane não poderia ter um vínculo de amizade com ela. Mas em termos de temper, em termos de temperamento, né, até a Bessie demonstra um instinto materno com a Jane já no finalzinho. Elas se beijam, se abraçam. A Jane conhece algum carinho com a Bessie, que canta músicas para ela, mesmo que deixem ela triste, né? Ela canta aquela música da criança órfã. Então, as histórias que ela lembra do Gytrash, quando ela encontra o espírito de cão, cavalo, animal, que ela encontra quando ela encontra o Pilot, o cachorro do Rochester, né? E depois o cavalo com o Rochester em cima, são histórias que a Bessie contava. Então, a Bessie é o mais próximo que a Jane vai ter de uma figura materna, né? Mas que não passa nenhum. Ela fala em determinado momento, quando ela está listando as características da Bessie, que ela é muitas coisas, mas não tem assim qualidades morais que a Jane possa aprender. Então ela não aprende nada que seja importante do ponto de vista da moralidade, apenas o carinho, os afetos, né? Então, aqui, não vou encontrar agora, sim, parte que ela fala, mas enfim. Então ela sai dali de Gateshead Hall sem essas referências. Quando ela chega em Gateshead Hall, ela encontra a Miss Temple e a Helen Burns. De novo, dois modelos de feminilidade, né? A Helen é uma menina ainda, mas, enfim, traz alguma coisa que a Jane vai introjetar também. E a Miss Temple já é uma mulher, muitos anos, né?
que é uma mulher muito bela, uma gentlewoman, todo mundo olha e sabe, uma lady, né? Então ela é da classe da gentry, já tem uma nobreza nos modos, uma nobreza de nascimento, não nobreza no sentido de ter terras e tudo, mas é o que os ingleses entendem por lady and gentleman, né? Eles têm, são pessoas que vêm de uma casta, porque isso aí é um pensamento de casta, ele não é de classe, porque não adianta você enriquecer e empobrecer, que você não vai fazer parte, não se muda de casta assim, né? Não é a mobilidade social. A casta é o princípio da imobilidade social, na realidade, né? Então, mas que são pessoas que nasceram de famílias que não precisaram trabalhar, né? Ou agora a gente já vai ver em Jane Eyre, nas obras das irmãs Brontë também profissionais liberais, né, e tal. Então, é uma personagem que provavelmente vem de uma família da gentry, que ela teve educação, ela é culta, ela foi educada nos melhores modos, na elegância e tudo, mas que, como a Jane também, alguma situação da vida dela fez com que ela se tornasse superintendente de Lowood, né, Miss Temple. Mas ela já traz toda essa bagagem que é visível, né? No mundo inglês do século XIX para trás, né, o breeding é algo visível, né? Você nascer numa determinada família da gentry, você olha para a pessoa e já sabe que ela traz aquilo no corpo, tá? Essa casta está inscrita no corpo ainda. Isso é uma perspectiva elitista, tá? Da Charlotte Brontë, mas é o que todo mundo da classe dela pensava. Então, a Jane também, ela tem isso porque ela no fundo é filha da gentry, né? Apesar da mãe dela ter casado mal, é a mãe que casa. A mãe é irmã do Mr. Reed e ela se casa com um clérigo pobre, né? Então, e os dois morrem de tifo, né? E aí ela tem que ser criada pelos tios, e depois o tio morre, ela tem que ser criada pela tia, que não é de sangue. Então, ela é da gentry, ela decaiu porque os pais morreram, circunstancialmente. Mas ela traz as marcas do breeding dela, né, do pedigree dela, social, da casta, nas atitudes dela, nas visões de mundo, nas coisas que a atraem. Então, ela sempre se atrai por personagens da gentry, como a Miss Temple, né? Então, e a Miss Temple vai ser o primeiro modelo de feminilidade que a Jane vai ter. Tanto que quando a Miss Temple sai para casar, a Jane não tem mais o que fazer ali, ela não tem mais ninguém que compartilhe com ela essas características, né? E que ajude ela a se formar moralmente, porque ela aprendeu a ter tranquilidade, a governar as paixões dela com a Miss Temple. A Helen Burns, por outro lado, que é essa personagem que se torna amiga da Jane, né? A Jane tem 10 anos, a Helen tem 14. É um pouco mais velha, mas é uma menina que lê, que estuda, é uma menina brilhante, que tem uma eloquência espiritual. A gente vê toda hora que as descrições da Helen apontam para uma vida interior muito profunda, muito complexa, que a Jane não consegue entender, mas que pelas coisas que a Helen fala, a gente entende que é tudo baseado numa visão religiosa de mundo, né? Então, ela vive em função do dia que ela vai se libertar do corpo e encontrar o seu Criador e tal. Então, por isso ela aguenta tudo com muita resignação, paciência. Ela tenta seguir todos os ensinamentos da Bíblia e tal. E ela por características individuais, uma personagem muito introvertida, né, introspectiva, que vive muito mais para dentro, para as suas verdades, ela é uma personagem que permanece estável todo o tempo que a gente a vê. A Jane aprende muito com ela não aprende nada com a Jane, né? É uma personagem como se já nascesse pronta, né? E quando ela manifesta a alegria dela, quando ela se sente livre, quando ela conversa com a Miss Temple, a Jane fica surpresa com tudo que tem ali, mas ela não entende. E o que é mais importante de tudo, o que ela entende, o que a Jane entende, ela não consegue e não quer imitar. Ela não quer ser igual a Helen. Ela não reconhece que não e não quer ser igual a Helen. Então ela também serve como modelo de algo que ela admira, que é diferente dela, com outro. Então a gente vai ter um momento de socialização, né? Esse primeiro momento de socialização, de você não só também querer emular, querer imitar,
Mas perceber que existem outros que têm outras características interessantes, mas que não são suas. E você se posiciona de acordo com o que você é, com o que é possível para você. E a Jane coloca nesses termos. Então é uma evolução muito grande, aprender a lidar com a alteridade, uma alteridade nesse caso positiva, né? Em que você aprende, mas que você não é. Então seremos dois bons em aspectos diferentes, né? E depois de Lowood, ela vai conhecer a Mrs. Fairfax, que não vai contribuir tanto assim para a vida dela. A Adele, né, que traz um modelo de feminilidade francês, um modelo que, né, a França, na literatura vitoriana, a literatura inglesa em geral, né, do século XIX, XVIII, XIX e XX, também creio ainda nisso, tem todo um estereótipo do que é a pessoa francesa, do que os franceses são, né? Estereótipos de nacionalidade. Então, as mulheres, né, são um povo muito mais sexualizado, mas muito mais superficial, artificial, enfim. Então, a dela, ela representa muito isso, essa cultura coquette, né? Coquetry, que é atribuído a ela pelo próprio Rochester, que fala que ela tem esse jeito coquete e tudo, e que na realidade a Adele tá ali ela tá no romance, tem pouco desenvolvimento também a Adele. A relação que a Jane tem com a Adele é muito também, eu gosto, é uma criança, né, uma criança dócil, uma criança que não tem nenhum grande defeito, mas também não tem grandes qualidades, grandes talentos, não aprende rápido, não vejo grandes coisas pro futuro dela e tal, mas, enfim, ela tá ali, na verdade, para representar o passado do Rochester, né? Porque ela é filha de uma amante do Rochester, que a gente vai ver do passado, que morreu, aí ele foi e quis e se colocou nesse lugar de benfeitor, de cuidar da criança. Então, mas é um outro modelo de feminilidade que ecoa, é como se fosse o eco de um outro modelo de feminilidade que é estrangeiro, tá em outro país, na outra lógica e tal, mas que também povoou a vida do Rochester, também existiu, foi fortíssimo na vida do Rochester, e que a Jane também usa como uma espécie de parâmetro, embora seja algo que ela é tão distante do modelo de feminilidade dela que ela nem entra muito no mérito, né? É algo que só tangencia a história. E, evidentemente, a Bertha, que é o grande, vamos dizer, a realidade espiritual desse romance é a Bertha, né? Porque ela tá sempre ali nas esferas do espírito, do sobrenatural, nunca se colocando claramente, né? E como eu disse, né, como a Susan Goober e a Sandra Gilbert colocaram, representando vários anseios e desejos e até, assim, algo da função do superego da Jane, né, de proteger a Jane da situação pela qual ela tá passando, em que ela é colocada pelo Rochester. Mas a gente vai continuar no próximo vídeo, tá? Que eu já vi que eu falei muito nesse. Daqui a pouco eu volto.